Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Começa agora aquele episódio aos sábados do Dopaminas que faz você se conectar integralmente com essa mistura de diferentes ciências debatendo, né, o mundo. Você que está aqui no Nada Trivial precisa saber que isso aqui também é um podcast que você pode acompanhar nas maiores plataformas de podcast do mundo. E chama a vinheta que eu vou chamar a dona dessa porcaria aqui. Olá, olá. Sabadão, né? Está aí em casa sem fazer nada. A gente também, então a gente resolveu se juntar. Carla Tiepo e eu e Carla Tiepo. A gente faz o Dopaminas, quando a neurociência encontra a filosofia e a tecnologia. Isso aqui é um podcast onde a gente busca, nesse olhar 360 graus, discutir alguns temas que vão do divertido ao asqueroso, do engraçado ao horroroso, mas sempre com esse olhar 360, misturando diversas disciplinas. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro, eu sou professora de filosofia, ou filósofa, sei lá, cada um fala uma coisa. Trabalho com tecnologia, 21 anos trabalhando com tecnologia, e também sou educadora. E aí no Dopaminas a gente tem algumas premissas. Carla, qual que é a primeira mesmo? É um estado muito especial que deixa você suspenso. Estado de, estado de suspeição de crenças. Isso, suspensão de crença. Gente, suspensão de crença é necessário, porque algumas vezes a gente fala algumas coisas aqui que você pode não concordar, pode não acreditar, pode não gostar, mas tá tudo bem. Você pega aquilo que você gosta, aquilo que você acha interessante, você guarda. O que você não gosta, você joga no lixo. E o nosso segundo combinado? Às vezes o tema é meio difícil e eu e a Carla a gente discorda frontalmente. A gente discute e tá tudo bem. Não levem isso pro pessoal e também procurem não tomar partido. Se tomarem partido, tomem o meu partido, por favor, porque ela tem seguidor demais, então não. Mas o que é importante? O importante é que vocês... Peguei. Pegou, né? Peguei. Tá tranquilo. Galera, isso é uma cutucada básica, porque a gente vai discutir um tema hoje importante. Mas só para complementar, a gente se gosta, a gente, depois que tudo termina, a gente discorda bastante, a gente vai lá e toma uma cerveja juntas e tá tudo certo, porque nós somos muito amigas. Talvez melhores amigas. É isso? Uma amiga mesmo. Amiga mesmo. Muito né? amiga. Então tá bom. Vamos começar o tema hoje. Eu vou fazer a introdução. Seguinte, ontem eu estava lendo na Folha de São Paulo, ontem mais conhecido como dia 17, acho que ontem é dia 17. Ontem foi dia 17 de junho. Eu estava lendo a Folha de São Paulo e tem a coluna do João Pereira Coutinho. Se vocês não conhecem, conheçam, porque ele é bárbaro, ele é ótimo, ele é inteligentíssimo. E o JP, como os leitores carinhosamente o chamam, trouxe uma coluna onde ele estava esguelando porque ele fugiu de Lisboa, ele mora em Portugal, durante o show da Taylor Swift. Basicamente, ele odeia essa questão da idolatria. Ele odeia essa relação fãs-ídolos. E para subsidiar as palavras dele, e aí eu compartilhei esse tema com a Carla e ela adorou, ele trouxe uma pesquisa, que já tem uns 3 anos mais ou menos, depois a gente vai colocar o link aqui, uma pesquisa feita, publicada numa publicação que se chama BMC Psychology. Foi feita, Carla, por alguns húngaros. Você viu, Você pôde ler, né? E basicamente, o que a gente deu muita risada? Qual é o título da pesquisa? O título também, desculpa, me dá ataque de riso com o tema. O título da pesquisa é Adoração a ídolos e as habilidades cognitivas revisitadas. E fazendo do limão uma limonada rápida, extraindo o suco, basicamente o que esses pesquisadores sustentam? Que a idolatria a um ídolo, e aí especificamente a gente tem aí diversos ídolos que a gente vai falar hoje, a gente vai tentar não cair no aspecto religioso, porque não é a respeito disso, é ídolos no geral. Você tem aí um déficit cognitivo que foi mapeado, quanto maior ou quão maior for a sua relação de idolatria a uns e outros. E aí eu não me aguentei, comecei a rir, feito uma louca, liguei para a Carla e falei, amiga, é disso que a gente tem que falar amanhã. Então, Carla, você leu o artigo, você leu a pesquisa. Eu queria começar, primeiro pela sua análise. Eu posso voltar um pouquinho o tema e falar o que é idolatria, falar um pouquinho sobre como é que a gente está conceituando idolatria, e a partir daí, nós e nossos convidados, hoje é a Karina, vocês vão gostar muito dela, nós vamos falar disso um pouquinho.
Tua. Muito bom. Então, o tema é ótimo porque o estudo é um estudo que realmente se aprofunda naquilo que a gente chama de análise de função cognitiva. E veja, as ciências cognitivas, elas não são um atributo exclusivo da neurociência. Muita gente acha que quando você estuda cognição, quando você estuda pensamento, você obrigatoriamente está falando de cérebro. E não é uma correlação direta, porque você tem muitas ferramentas do estudo de cognição que são advindas, né, são originárias da própria psicologia. Então, as ciências cognitivas, elas já são uma ciência multidisciplinar que envolve diferentes saberes e que vão ter metodologia específica para medir essas funções cognitivas, que obviamente estão relacionadas à memória, capacidade de articulação, raciocínio, flexibilidade cognitiva, pensamento complexo. Então, são de fato atributos que a gente busca desenvolver ao longo da vida e que qualificam de alguma forma a competência, não sei se essa palavra não é muito forte, mas a potência, a potência cognitiva de um indivíduo. E a correlação que eles fizeram ali foi muito forte, não é uma correlação fraca entre, inclusive com uma correlação inversamente proporcional, né? Então, quanto maior a idolatria, menor essas capacidades cognitivas mapeadas. Isso é muito interessante porque está justamente na nossa capacidade crítica a potência da gente poder compreender que mesmo um indivíduo que é muito bom em alguma coisa, pode ser um grande musicista, pode ser um grande atleta, ele é um humano como todos nós. E que por isso mesmo tem aspectos da sua existência que não são perfeitos. Então, de alguma forma, essa correlação me chama muito a atenção, no sentido de que eu meio que apago a humanidade de um indivíduo quando eu não sou capaz de fazer uma análise crítica sobre ele. E me parece interessante pensar que as pessoas idolatram justamente por não serem capazes de ter uma crítica a respeito daquela existência. Né? Então eu queria ir um pouco por aí, porque você trouxe Taylor Swift, por exemplo. Leitor Swift. A gente não cita aqui, a gente não vai fazer jabá. Combinado, combinado. Como a gente poderia pensar, por exemplo, um jogador de futebol, que também é bem badalado, né? E que se mostra, do ponto de vista do comportamento, muitas vezes incorrendo em deslizes que são humanos, que são absolutamente humanos, que poderiam estar em qualquer um de nós. Mas ali parece que prescinde, inclusive, de uma certa escusa. Eu acho que esse fenômeno é muito interessante, porque para você poder idolatrar, você tem que passar pano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Por que uma função cognitiva rebaixada permite que você passe pano e mantenha uma idolatria, né? Porque acho que essa tríade está muito bem engendrada, não está não, Ana? Tá. Vamos definir idolatria, tá? Tá Uma bom. definição bem simples, né? A idolatria é você cultuar algo que não seja divino, substituindo o culto divino por algum objeto, pessoa ou artefato não divino, né? Ligado às coisas mundanas. às Poderia coisas da ser uma terra. ideia? Pode ser, aí é um troço complicado, né? Se a gente idolatra um conceito, não, acho que a gente não idolatra um conceito, Tá. a gente idolatra a materialização daquilo. E aí é importante, Um tá? totem, Por exemplo, que faz referência por àquela exemplo, ideia. por exemplo, é que o sim, sim. E aí o que acontece? Acho que a gente precisa fazer uma questão rápida. É muito interessante essa sua pergunta, se a gente idolatra, pode idolatrar conceitos. Eu vou fazer uma linha de corte muito específica, tá? Então, a idolatria, ela tem um viés muito calcado em cima das organizações sociais mais básicas, tá? Então, é um fenômeno coletivo que você expressa no individual, tá? E a idolatria, ela está calcada na relação eu, você e o outro, né? Você não idolatra de você para o símbolo diretamente, sem que isso tenha ou uma validação, ou uma representação, ou um diálogo de três partes. É né? comportamento social. Comportamento social. Então, a primeira coisa, né? E aí eu não catalogo ela como um fenômeno místico, nem um fenômeno religioso em si, mas como um fenômeno muito ou totalmente social. Então, ele envolve sempre essa triangulação. Primeiro ponto. Segundo ponto, fazendo uma linha de corte, você falou de totens, mas fazendo uma linha de corte muito rápida, muito objetiva,
Vamos só trazer isso para a história mais moderna, para a história mais recente, vamos falar aí dos últimos, talvez, 2000 anos, tá? Por quê? Porque é o nosso recorte de tempo histórico, porque a gente está sujeito a uma formação ocidental e eurocêntrica da nossa visão. Se você olhar a relação da Igreja Católica com a idolatria, ela é ambígua, ela é muito, muito ambígua. Lembre-se que uma das características, e olha que coisa interessante, dos protestantes é a eliminação da idolatria em relação a um símbolo externo. Então, a reforma protestante proibiu a idolatria ou o culto a uma representação do divino que tivesse em quadros, figuras, estátuas, nada disso. Você não tem esse tipo de relação, tá? Isso foi completamente eliminado. Enquanto na cristandade tradicional, essa ambiguidade do idolatrar uma representação do divino, no caso Cristo, virgens, santos, etc, Como é que etc. fica a questão do crucifixo? Então, era estimulado. E por que é estimulado? Porque socialmente, quando você se curva a um ídolo que está materializado em algo concreto e efetivo, você está fazendo uma demonstração perante os seus pares da sua fé. Você está reforço, né? Você está reforçando. Então, é uma validação, uma validação, inclusive, política, uma validação de poder, quando você se dobra perante uma representação qualquer de algo que é considerado mais do que humano, né? Então, a gente já começa por aí. Tá, corta. A gente vem eliminando, Carla, consistentemente, nos últimos 250 anos, o divino da nossa relação com as coisas. Até se tem picos de renascimento, a gente discute, né, bastante, se isso vira ou se não vira, mas o fato é que a gente vem eliminando isso, né? E a gente vem fazendo o que ultimamente? A gente vem divinizando o homem. O secularismo, e aí, gente, eu estou dando um enrosco, porque daqui a pouco eu vou jogar a bomba de volta para a Carla. O secularismo é a tratativa de colocar o homem, suas características demasiado humanas, obrigado, Nietzsche, humano, demasiadamente humano, no centro da discussão, e aí a gente começa a estabelecer essa relação, não mais três partes, eu divino e nós adorando um divino comum, mas uma relação pessoal e subjetiva. O subjetivo, em teoria, ele prescinde de validação. E aí, o que acontece com reforços e laços sociais? Isso é pura psicologia social, né, Carlinha? O que acontece com reforços e laços sociais quando a gente tira o ídolo ou a materialização do ídolo? Cara, não desaparece. É óbvio que isso não desaparece. Isso vai ser canalizado para outros. E aí começa o quê? Em conjunto com a ascensão da cultura de massa, a figura dos ídolos. E aí, só um parênteses. Cara, eu não tenho ídolo, tá? Que fique claro, eu vou repetir aqui, gente. Não tenho ídolos. Obviamente, fora eu, que é aquela me idolatra. Tá, ok. Vamos, né? Eu vou ser educada aqui. Ok, não tenho ídolos. A gente vai, deixa um pontinho pra cá, mas não tenho ídolos, não consigo ter ídolos. E aí eu não coloco nada do divino, não coloco nenhum ser humano, eu não consigo. E isso, Carla, já era uma coisa que me vinha dentro da adolescência. Mas para eu te fazer uma pergunta. Você, obviamente, se diverte quase, eu poderia dizer que você se diverte com os autores, com os teóricos. Quando você se debruça sobre um teórico, em algum momento você não namora com alguma nuance de idolatria? Naquele momento em que você está mergulhando? Não, ele me emociona. Eu sou volúvel, tá? Tem esse detalhe, isso ajuda. Isso... Mas, tipo, momentaneamente... Não acredito que chegue em cima disso. Mas você se apaixona. Eu me emociono pela figura, me emociono com o pensamento, mas eu não consigo cultuar nenhuma linha de pensamento, não consigo cultuar uma pessoa. E assim, eu gosto que seja assim, isso me dá uma sensação de liberdade. Chama aquele negócio que você se atrai pela inteligência da pessoa. Sapiosexualidade. Isso. Tem a demissexualidade, essa demiossexualidade, né? E essa sapiosexualidade. Sim, eu me apaixono e me namoro pela cabeça das pessoas. Mas mais do que isso, eu me namoro pelo bom coração, tá? Eu tenho orgulho de dizer que isso tem um espaço. Que mais te toca. Tem que ter bom coração. Mas não chega a uma idolatria. Não, né? Pergunta pro coitado do meu marido, né? Não. Porque eu quero que você aproveite esse espaço para explicar o que é que desanda para a pessoa idolatrar a outra. Porque desanda um treco aqui, Ana. Desanda um treco. Que ultrapassa
você se enamorar, você achar que é incrível, Tá. você admirar. Eu acho que a gente ultrapassa, não ultrapassa? ultrapassa e a gente tem, eu e você, um jogo de diálogo interessante aqui. Porque, obviamente, em todos os períodos da vida, em todos os momentos da vida, alguém pode estar sujeito, passível, a ser cooptado pela, entre aspas, emanação que vem daquela pessoa, te levando para um nível de ou identificação ou de desejo daquela pessoa. Desejo da posse ou desejo de ser aquela pessoa, né? Então, tem aí um limite delicado entre a inveja, o desejo propriamente dito e o baita do fenômeno da identificação, né? E aí eu volto para você, Carla. Isso sim, você vê homens e mulheres, isso é um fenômeno que acontece coletivamente, pelo menos na indústria pop, muito mais com mulheres do que com homens. Então tem pesquisas aí que apontam que, por exemplo, ídolos musicais são idolatrados em média por, se você tiver que fazer uma distribuição entre homens e mulheres, biológica, né? Ou gêneros, perdão, entre homens e mulheres, você tem aí uns 52%, de 52% a 58% de mulheres que afirmam que idolatram alguém, contra 43% do homem. Isso eu acho que também tem umas outras características, porque o homem ele joga essa necessidade da validação coletiva, de representatividade, em cima de outros vetores. Aí a gente vê o futebol, que é uma emulação de uma guerra, você vê esportes, né? Esportes de contato, onde a camaradagem masculina vem à tona, em oposição a essa relação muito pessoal, eu e meu ídolo, né? Então, isso pode acontecer, acontece a vida inteira de uma pessoa, e aí para você, Carla, é na adolescência onde o fenômeno da idolatria, porque isso é idolatria, ele acontece em larguíssima escala. Os fandoms, eles reverberam e ecoam na adolescência, assim, absurdamente. E eu imagino que tem a nossa querida oxitocina no meio da história, Eu acho etc. que tem mais que né? isso. Eu acho que tem a necessidade de romper com o padrão família, Mas não tem um treco biológico na adolescência em relação a isso uma também? mudança de dopamina. Tá. Porque o que vai acontecer aqui? Eu vou mudar a sensibilidade do meu sistema dopaminérgico e isso é simples, não é muito complicado. Porque se eu preciso modificar o meu comportamento, eu preciso modificar meu comportamento. Eu tenho que sair da segurança do seio familiar, eu tenho que me aventurar para o mundo, eu tenho que me aventurar no grupo social, eu tenho que me fazer ser visto para que eu possa me relacionar, para que eu possa fazer com que a minha entrega, isso não é só sexual, tem a ver também com a minha participação no mundo, o meu papel no mundo, né? Pode ser até social, mais até do que sexual, em alguma medida, mas também sexual. Eu preciso mudar meu comportamento. E para eu mudar meu comportamento, eu preciso rearranjar a minha dinâmica emocional. Uhum. Porque, obviamente, ela baliza as minhas escolhas. Uhum. Então, se eu mantiver a minha emocionalidade ligada na minha mãe, no meu pai, na minha avó, na minha família, nas coisas da minha casa, eu não me desprendo disso para o mundo. Uma pergunta, então, um menino ou uma menina que fala que o seu ídolo, e ele fala com convicção, é seu pai, ou seu pai ou sua mãe, o que você fala a respeito disso? Ele está bem no momento em que ele precisa romper com isso, porque isso pode ter, inclusive... Não é saudável? Não é que não é saudável, mas ele impede que o indivíduo se identifique com alguma coisa fora daquele eixo parental. Uhum. Né? Porque o barato é que durante a adolescência ele faça essa migração, mas que depois ele redescubra que o verdadeiro afeto, o verdadeiro grupo que o apoia, O grupo ele familiar. volta. Ou seja, ele precisa dessa passagem, dessa ruptura, e para frente para depois voltar com uma visão mais realista. Exato. E que efetivamente mostre. E não mais ponderada, né? dependente, entendeu? Entendi. E que diga assim, não, minha mãe não é perfeita. Mas ela é uma super mãe, Tá. né? Foi incrível para mim e tal. Meu pai tem lá o detalhe dele, mas é um cara que fez de tudo para que as coisas funcionassem bem. Ou ele não pôde fazer de tudo. Uhum. E eu entendo, porque agora eu estou vivendo uma coisa semelhante e sei que nem sempre a gente pode fazer tudo. Parênteses, um próximo Dopaminas, maternidade tóxica, tá? Caraca, velho. Volta. Aí você... Desculpa. Aí pode ter gatilhos. Porque isso é uma coisa que meu filho vive falando para mim. Ele praticamente faz uma terapia comigo. Ele vira e mexe e fala assim, não, mãe, mas você foi ótima. Beleza. Muito obrigada. Tentei. Mas vamos voltar pro ídolo. Vai. Então, o que eu acho? Que a adolescência é um momento de você precisar saltar para algum outro lugar. E justamente porque você vai ter que se desligar de uma coisa que foi muito forte para você, que é muito visceral em você, e aí sim, ocitocina pegando forte, você vai ter que substituir isso por uma promessa de prazer ou por uma promessa de realização dos seus desejos
que permita que você salte no escuro. Tá, Tome o risco desses novos comportamentos. Mas hormonalmente também é uma época propícia à construção dessa relação esquisita com a idolatria, a adolescência? E por que em algumas pessoas, do ponto de vista neurocientífico, ela se perpetua? Eu acho que nós temos uns problemas aí atrás. Mas né? aí é o tema desses dopaminas. Se perpetua por quê? Pois é, por quê? Porque eu não consigo construir uma dinâmica crítica suficiente. A gente até tem convidado para falar sobre o que é construir essa crítica, para que eu possa questionar. E dizer assim, de onde eu estou vendo, que tem a ver um pouco com a paixão? Ó, presta um pouquinho. Quando você se apaixona por alguém. Eu acho que tem mais coisa do que tá, isso, mas né? quando você se apaixona por alguém, vamos arrumando a casa devagarzinho. O primeiro momento da paixão, se apaixona por alguém, essa pessoa é perfeita. Essa pessoa atende a todas as suas necessidades. Mas assim, porque a paixão é a coisa menos o outro que existe, né? Quando eu Exato, me apaixono, super eu. Mas sou você eu sendo entende a suprida idolatria em tudo. como isso também? Hã? A idolatria para você também não pode partir disso? Eu acho que a idolatria sim, mas a idolatria tem outros componentes. Ela tem um componente de fetichização e ela tem um componente de cristalização. E aí eu vejo isso em gente mais velha, né? Eu tenho horror de ver em porta de estádio aquele povo de 40, 50 anos, seja para entrar no jogo. Acho que o jogo ainda tem, né? Ok, ele tem um componente de agressividade em relação ao jogo em si. Tem a ver com o grupo também. Não, e assim, mas o jogo, eu tenho um pouco mais de dificuldade de catalogar, por exemplo, uma partida de futebol como asquerosa, porque ela é uma partida que ela... Mas olha o adjetivo que você pega, tipo, mas assim, o pé no meio. Né? mas é porque ela permite ambiguidade, de gostar muito de um lado e você ser violento e agressivo com o outro lado. Então, acho que tem uma superposição ali, que sim, é rebaixamento cognitivo total. Você entra em estágio, você baixa seu QI 10 pontos, né, de saída. Você vai em show de rock também, né? Aliás, eu lembro, só um parênteses, eu preciso contar essa história. Primeiro show que eu fui, um dos primeiros shows que eu fui, não me perguntem o que caralho eu fui fazer naquele lugar. Eu fui parar no show do Menudo, né? Troço, ó, Backstreet Boy se nutriu desse treco. Era um grupo que tinha aí que as menininhas adoravam. Não se reprima. Não se deprima. Não se deprima. Nossa senhora, eu tô deprimida só de pensar nisso. Mas vocês percebem que ela conhece a dancinha? Isso? Não. É revelador. É revelador. Bailarina, né? Não tem como. Bom, e aí eu fui no show do Menudo e a gente foi num bando da escola e a minha professora de história, não me pergunta por que ela levou todo mundo. Acho que esse foi o segundo show que eu fui. O primeiro foi Kiss. Melhor, né? Tô perdoada. O segundo acho que foi desse, do Menudo. E tinha uma menina que ela berrava. Mas ela gritou da hora que as luzes fizeram até a hora que tocou o último acorde. A minha professora, no meio do show, catou ela pela goela e falou: se você continuar gritando mais um pouco, ele foi uma barata na sua goela. Porque a menina estava completamente descontrolada. Parênteses. A menina estava completamente descontrolada. Mas voltando. Até me perdi onde eu estava voltando. Não, você estava contando a história. A gente se perguntou da adolescência, a gente estava caracterizando a adolescência como um espaço fértil. Aí porque eu estava falando que é uma coisa que eu parei para pensar. Por que um homem e uma mulher de 40, 50, quer dizer, adulto, maduro, vivido, já passou pelas desilusões, em teoria já teve tempo de construir, reconstruir, que seja, sua relação com alguns ídolos, sua relação de expectativas com as pessoas. E aí, eu vi uma reportagem, na hora que eu estava vindo para cá, inclusive a gente estava fazendo as pesquisas, de mulheres que têm 50, 60, 70 anos, que não só fazem o cruzeiro do Roberto Carlos para falar, mas que vão na porta do Roberto Carlos para levar flor para ele. Ok, inofensivas, não machucam ninguém, tá tudo certo, não estou incomodando ninguém, não está me incomodando, gente. Mas eu fico perguntando, o que foi construído ao redor daquelas vidas para que esse homem, que literalmente deve estar e andando para elas no sentido do individual, ok, do coletivo, ok, isso passe a ser um ponto de afeto e de definição de si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. O quanto que uma certa, como é que fala, excentricidade que ele nutre, falando especificamente dessa figura, é supersticioso, só usa azul, só sai cacarcinho, não sei o que lá, tem um monte de superstições. Ultra religioso, diga-se de passagem. Quanto isso não o qualifica para ser ídolo também. O quanto que esse diferente, esse tentar se posicionar num lugar onde mais ninguém está, também não posiciona. E será que, por exemplo, outros ídolos
também não tentam se colocar nesse lugar de Não. ser super especial a ponto de poder Eu se imagino, transformar num ídolo? eu imagino que sim, e não só. Eles não só fazem isso, como isso encontra eco dentro das pessoas, senão não tinha tanta gente que se E você usou uma palavra identificaria com isso, né? maravilhosa, né? Eco. Porque quando eu falei para você lá no nosso episódio de vaidade, Narcisismo. narcisismo e tal, que eu falei para você que a parte mais importante do mito de Narciso tinha a ver com a Eco, Eco. que validava a existência de Narciso, eu acho que, de novo, aqui a gente está encostando nesse lugar. Então, e aí é a tal da coisa. Olha como esse fenômeno ele é estimulado na gente, né? Porque vamos combinar, galera, a idolatria hoje é um fenômeno de marketing, né? Ele é um fenômeno, é uma emanação de um comportamento humano coletivo que foi cooptado marketingianamente pelo processo, foi mapeado, duplicado, você tem gatilhos que disparam, você consegue levar as pessoas num comportamento de manada que tem a se afastar do pensamento crítico, né, e partir nessa onda de coletivização. Então, isso não é de se espantar. Mas em relação ao eco, é muito interessante isso. Por quê? Porque a gente está falando de um fenômeno coletivo, mas que é profundamente narcísico. Então a gente roda, 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 fala do outro, mas no fundo o que a gente está falando é o que está acontecendo com os nossos jovens, com os nossos adultos, com os nossos velhos, que abriu esse espaço que está oco dentro deles, e esse espaço é ocupado por si mesmo. Só que esse si mesmo está refletido na figura do ídolo. Quem eu queria ser, quem eu queria Modelo, ter voltamos. e o que eu não sou. Eu acho que o dopamina fica alinhavando os mesmos. Cara, mas é porque tá enlouquecedor. A Carla sabe, eu cheguei passa hoje aqui, xingando, brigando com todo mundo. Eu ando muito impaciente com a humanidade no geral, galera. Talvez não com um ou dois, três que assistem a gente aqui, tá tudo certo, amo vocês, porque a gente precisa de troca. Mas no geral, eu acho que os fenômenos, eles estão se repetindo muito. A gente está conseguindo mapeá-los. E é isso que está me deixando louca. A gente está conseguindo mapeá-los, mas a gente vê o encadeamento desses fenômenos acontecendo num ciclo infinito, cara. A gente tenta quebrar isso daí, tenta resgatar, salvar uns ou outros, olha eu, né, salvação, mas tentando trazer isso de um lugar de daquela discussão, vai, deixa a menina, deixa o cara, não tá incomodando ninguém. Cara, sim tá incomodando, porque um cérebro cognitivamente rebaixado, com uma emoção infantilizada, é um a menos para pensar em dar conta dos Você problemas. vai falar de idolatria na política? A gente já falou tanto disso. Vamos ver o que a Karina tem para falar a respeito Porque ela vai disso. tocar nesse ponto aí. O Deixa que é um ela. cérebro rebaixado cognitivamente? Pergunta para a Karina. Karina, você tá aí? Hello, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo ótimo, querida. Você vai resolver essa história para a gente? Faz a pergunta para ela de novo, Karina. Barato aqui é o seguinte: você está acompanhando aí idolatria como um fenômeno que está correlacionado, tem uma correlação inversamente proporcional com capacidade cognitiva. E aqui eu acho que a gente está falando de capacidade cognitiva um pouco nesse lugar das chamadas funções executivas cerebrais, né? E você recentemente deu um workshop sobre funções executivas, né? Sei lá, tinha 200 pessoas no seu workshop. Parabéns aí pelo sucesso do trabalho que Pode me você chamar para o fez. próximo. Mas conta aí para o pessoal qual é a correlação que tem entre essa função executiva e como é que você vê isso que a gente está falando sobre esse rebaixamento e a idolatria. E você sabe, aqui no Dopaminas você pode colocar um pouco de ciência e pode colocar um caminhão de opinião. Então, fica à vontade. Não, perfeito. Agradeço o convite. E para eu poder responder essa pergunta, eu vou me apoiar um pouquinho antes na filosofia. Oba! Tá jogando no meu terreno. Bem. É muito puxa. Na verdade, eu navego nas duas águas, entendeu? Eu ela é dopamina pura. Em relação à neurociência. Eu gosto do humanismo científico, ok? É nessas águas que eu navego. Então, a gente vai tentar fazer essa síntese que é fascinante. Então, assim, para a gente poder entender, a discussão de hoje está atrelada em relação a ídolos. Ídolo significa imagem. Imagem é uma representação. Representação é tornar algo presente à mente. Então, diante dessa representação mental, eu vou lá naqueles grandes, lá da filosofia clássica, eu estou falando aqui de Francis Bacon, que eu não tenho como falar de ídolo sem trazer essa relação dos 4 ídolos trabalhados por Francis Bacon no Novo Organon, em que ele faz uma crítica a Aristóteles.
mas não uma crítica no sentido destrutivo, que seja algo negativo, mas é uma crítica no sentido positivo de validar como que eu olho para o meu entorno, para o meu ambiente, no sentido de realmente conseguir entender e conhecer essa natureza. E se nós estamos falando das relações de ídolos que envolve esse cérebro social que é o próprio homem, a gente também está falando dessa natureza. Então, por exemplo, os ídolos da tribo, eles estão relacionados à questão de observar os fenômenos e tentar descobrir uma causalidade. E aí ele traz como exemplo no sentido de que essa relação do indutivismo, em que a gente, por habituação, a gente acaba tendo aquilo, admitindo aquilo como certeza, no sentido de que o fato do sol nascer todos os dias, a gente acha que ele vai nascer amanhã também, sendo que, na verdade, a gente não tem essa certeza em lugar nenhum. É só uma questão de regularidade em que a gente acaba se apropriando para trazer uma aceitação de verdade. Nós temos também os ídolos da caverna, em que a gente pode pensar nessa relação como se fosse uma alegoria da caverna de Platão, no sentido de que como estão as nossas percepções? E percepção, a gente tem que lembrar que é algo limitado, subjetivo e confuso. No caso Então, de Platão, essa deixa eu relação só de te fazer percepção do próprio indivíduo. deixa eu só te fazer a pergunta. No caso de Platão, os ídolos são as sombras, no sentido a gente pode fazer um paralelo que enquanto a gente está idolatrando, a gente não sai para a luz verdadeira, a gente está focando o objeto da adoração, as sombras crendo que aquilo é uma representação da verdade. Faz sentido, beleza, curti. Fantástico. Não, isso é incrível. Isso é incrível. Que mais? Exato, Que mais? Que Continua. encaixa no que a gente está, né? Isso é incrível. Massa. Então, Ana, é isso mesmo. Realmente a sua observação está correta. Então, assim, dentro da alegoria da caverna, a gente pode pensar que realmente a relação dos ídolos está vinculada à questão da percepção relacionada aos nossos sentidos. Se a nossa percepção ela é limitada, confusa e subjetiva, significa que o modo como eu percebo as coisas não necessariamente está atrelado a um realismo, mas muito mais a um idealismo. É como o sujeito percebe a realidade para si, e não a realidade sendo percebida nela mesma. Aí a gente pode chegar também na terceira relação aos ídolos, que é esse jogo de linguagem vinculado à vida pública, né? Realmente como que a gente consegue construir essa relação de comunicação relacional entre os indivíduos? Como que a linguagem interfere nessa relação entre os ídolos? E a gente também tem, dentro do ídolo do teatro, que a gente conhece também, essa relação de crenças, costumes e hábitos. Então, quanto das nossas crenças a gerar vieses cognitivos, heurísticas, eles realmente estão atrelados a essa relação de um ídolo, né? Lembrando que realmente o ídolo é a imagem, essa representação mental em que a gente cria em torno de algo. Só que esse algo que é construído não necessariamente representa de fato uma realidade em si, mas às vezes é muito mais a percepção do indivíduo em relação àquilo que foi apresentado a ele. Então, diante desse cenário, e agora respondendo talvez um pouco mais a relação das funções executivas com o rebaixamento cognitivo, a essa questão relacionada aos ídolos, a gente pode pensar que talvez seja um sistema córtico-límbico, ou seja, o sistema cortical nos trazendo a relação de planejamento, de tomada de decisão, em que podem estar mais próximas de um comportamento mais voltado para a cognição, mas também dentro do córtex pré-frontal pode ter um comportamento mais voltado ao gerenciamento emocional. Então, se a gente tem um rebaixamento do córtex pré-frontal, em que a gente acentua mais a questão da emocionalidade, será que essa relação de um ídolo, de algo que a gente idealiza, seria muito mais uma forma desse gerenciamento emocional estar desregulado por uma ausência de uma conversa desse planejamento do córtex pré-frontal com a relação do sistema emocional? Ou como que a gente consegue compreender esse dinamismo? Eu Porque tenho se a uma gente for pergunta aqui pensar... para vocês. Espera aí, então, peraí, segura, deixa eu, né? Leigos e leigas, me acompanhem, por favor. Uhul. Eu tenho uma pergunta, Cá E cá. Cá e Cá. Putz, grilo. Cá e Cá. Nossa Senhora. Vamos lá. Por que há, em situações de êxtase coletivo, como um show de rock, etc., um culto específico, ou essa manifestação de perda
de controle, porque eu não sei se é índice de rebaixamento cognitivo isso, mas sem sombra de dúvida, é uma das marcas do transe místico, é essa perda do controle corporal, essa perda da função, não sei que função é essa. Executiva, né? Executiva. Regulação de A comportamento. regulação de comportamento, ou seja, comportamento, literalmente você vai na porta de um estádio ver o show da Taylor Swift, você acha que assim, abriu, sei lá, os portões do inferno, né, uma jaula enlouquecida, sei lá, o que é aquilo. Rauria. Aconteceu também com aquele grupo, né, o RB e tal. Então. Tem vários manifestos, né, que também você no show do Menudo, porque essa menina que gritava devia ser você. Não Você era. só não quis te assumir. juro que não era. Eu sou incapaz de fazer isso. Até gostaria, porque deve ser bom, né, perder o controle. Mas olha desse que jeito coisa de vez em interessante. Primeiro que você, nesse transe coletivo, faz parte de um grupo. quando. Então tem identificação social. Então eu tenho grupo. Isso Então uma é coisa... bom ter transes coletivos? Fato é que é um jeito de você... É um reforçador de dar laços. de você dar um ticket, tipo, eu faço parte desse grupo, porque Tá eu sinto como esse grupo, eu penso como esse grupo, eu vivo como esse grupo. Tá bem. Valida a minha existência. Tá bom. Enquanto indivíduo. Tá bom. Certo? Então tem esse ponto. Não Então, tô no dizendo- show do Limãozinho, Lororó, o povo gritando, a validação coletiva, entre as primeiras Se coisas. você tiver com Tá. adolescentes, Tá, isso faz parte de um processo de individuação. perfeito. Se você tiver, como você disse, com um conjunto de adultos de 35 ou 40 plus, você tem que começar a se preocupar se esse indivíduo não perdeu etapas do seu desenvolvimento, Tá bem. que diz respeito a uma função cortical, que a CAD, né, vai concordar comigo, que diz respeito a aumentar a discriminação. O córtex tem esse papel, que é ampliar a minha capacidade discriminatória. Ele aumenta a banda da capacidade de discriminar. De discriminar, de dizer isso é uma coisa, isso é outra coisa, né? Gato é gato, cachorro é cachorro. Porque a criança pequenininha, ela vai dizer au, au. Aí aparece um gato, ela manda um au, au. Você que tem que falar pra ela, não é au, au, é miau. E quando isso é inibido, o eu e o outro, eles se fundem. Eu deixo de saber os limites entre eu e o outro. Aí eu acho que a gente está se arriscando a Ampliar além da conta. ampliar no sentido de que, será que em algum momento, um processo de individuação que se dá ali com 1 ano mais ou menos de idade, que é a percepção do ego, volta a se fundir, e isso, na verdade, dá um conforto, porque poderia ser, mas é uma teoria arriscada. Né? Ok. Você vai poder ter autores na psicanálise que vão discutir Dizer isso, tá. tal, que seria um conforto você perder vamos dizer, as barreiras do indivíduo. E mais se que isso, fundir no é grupo. algo como um simulacro. Aristóteles e Platão, simulacro. É um simulacro de transcendência. Exato, Perfeito. exato, entendeu? Aceito. Porque você não transcendeu efetivamente, você, na verdade, rebaixou o seu indivíduo em favor de se fundir ao todo. Tá, então razoavelmente perdoada se foi isso, fãs da Taylor Swift. Vai, continua. Agora, definitivamente, quando você discrimina, você é obrigado a colocar esse ídolo num lugar mais humano. E aí tem aquele ponto que é importante da gente pensar. Será que ao colocar esse indivíduo num ponto mais humano, eu também não estou perdendo a chance de eu próprio ser endeusado? Quer dizer, existe o divino e o divino está nesse ídolo. E se está nesse ídolo é porque ele é possível e, portanto, eu estou, ao me modelar nesse ídolo, também me divinizando? Não sei. Eu só sei que é um troço egóico pra caralho, isso daí, né? Esse processo de divinização, ou mesmo esse processo de buscar esses pontos de convergência simbólicos aí, Carla. Eu lembro que você me deu uma pulseira uma vez, aliás, eu preciso de outra, aquela lá quebrou o couro dela, uma pulseira da testosterona, e que era ligada aqui no Instituto Conectomos e a Illumine. E eu gostava muito de usar aquela pulseira porque eu me sentia integrante e parte dessa tribo específica, que era a tua tribo, etc, etc. E era como uma senha, era um símbolo que era uma porta de acesso. Esses símbolos, durante muito tempo, eles foram manufaturados e dados ao outro quando ele vencia alguma barreira específica, né? Quando ele efetivamente tinha conquistado algum grau de algum atributo ou expressão desse atributo que permitia que ele fosse chamado dentro daquele do grupo. Então ele passava a ser um de nós, né? Seja por aquela pulseira, seja por aquela tatuagem, seja etc, etc. E aí, olha como isso é religioso, né? Na verdade, ele era uma organização de confiança que depois foi, não vou dizer sequestrada, mas ela foi cooptada por todas as organizações, e aí absolutamente todas as organizações religiosas trazem essa simbologia, e hoje essa simbologia, no dito divinatório, ela morreu, né?
e aí você sobe a simbologia que vem através do quê? Da compra e da venda, de expressão de que em algum momento eu pertenço àquela tribo. Então, Mas assim, não tem, camiseta de show, pulseirinha não da é só Leitur isso, tem Twift. no mundo dos geeks, tem todos aqueles totemzinhos que são personagens de diversos filmes, aí depois tem cada seriado tem o seu símbolo, tem a sua tatuagem, tem o seu Mas negócio. isso nunca é tão forte quanto quando expresso no mercado do culto a ídolos e a pessoas, né? Então, seja comprando um curso, vocês sabem de quem, né? Que agora vai ser candidato e não vai ser eleito, obviamente, porque vocês são todas pessoas sãs. Seja no show de alguém, seja no estádio de futebol, seja a camisa do clube, né? O brasão do meu time, é o símbolo da pertença. Eu acho que a gente não pode viver sem isso. Eu acho que símbolos de pertença são importantes. E o fetiche é isso, né, gente? Sou toda tatuada, quem sou eu para falar alguma coisa? Isso é uma marcação de uma posição no mundo. Mas você não está endeusando ou idolatrando nada nem ninguém com essa atitude, ou tá? Ou você pode estar fazendo uma idolatria até da própria existência tatuada. Não sei, pode ser uma marcação e afirmação de existência, mas eu não sei se isso é idolatria. Vocês vão dizer. Acho que esse é o ponto. Acho que tá aí tem por isso que eu te falei do lugar do divino, da gente dizer assim, existe algo divino. Pode não ser eu, pode não ser um criador, pode não ser, mas existe alguma coisa que é divina. E se é divino, valida a metafísica. Se valida a metafísica... A gente confunde divino com maior, tá? Então, eu acho que a gente tem uma semântica escorregadia. Eu não sei se a Cá tem alguma coisa para falar, se ela caiu, voltou, vamos ver se ela volta. Cadê a Cá? Nós temos uma semântica escorregadia. O que você acha dessa história? A Cá gosta de usar os símbolos, ela usa camisetas de ciência. Qual que é a idolatria dela? É a ciência, as moléculas? Mas, de novo, Ou é a paixão? Ela faz parte de um grupo restrito. Eu não sei se isso é uma idolatria, isso é uma identificação. É paixão ou é idolatria? Fala aí, Cá. Existe uma fina linha entre identificação e idolatria. Para que lado que eu olho? Para cá, vai lá. Bom, na verdade, é um amor. Na verdade, é um amor. Eu amo conhecimento. A Ana Flávia tinha feito a abertura do Dopaminas de hoje falando essa relação dos filósofos que a Tchepo tinha perguntado, como que ela se dava em relação aos teóricos, a esses pensadores. E aí eu compartilho com vocês o último ano da faculdade em que você tem que fazer o TCC. E aí o professor sentou e conversou comigo e falou assim, e aí, Karina, qual linha você vai seguir? Eu falei, professor, a gente tem um problema. Ele falou, por quê? Falei, porque assim, eu não gosto do filósofo em si, mas eu gosto dos raciocínios. De todos eles. Exato, eu falei, eu tenho um problema, porque eu gosto dos raciocínios. Cada vez que vocês me apresentam uma aula, eu falo, gostei. E aí vem a aula seguinte e falo, gostei também. Gostei. E aí vem a terceira e fala, gostei mais ainda. É que nem você querer escolher entre Lacan, Freud e Jung. Cara, não dá. Exato. E aí você é apresentado à neurociência e você descobre que a neurociência acolhe a filosofia. Então, tudo aquilo que eu tinha, eu continuo trazendo. E a neurociência permite... A filosofia acolhe a neurociência. Inverte essa frase, por favor. Hierarquias. Pelo amor de Deus, agora vai começar a razão da briga de hoje. Eu achei que esse episódio... Eu achei que esse episódio ia acabar bem. Não, eu vou compartilhar um pensamento que aí eu preciso saber da opinião da Ana Flávia e a opinião da Tchepo. O conhecimento, ele nasce estruturado, a gente sabe que a filosofia representa a mãe de todos os conhecimentos. E que com o desenvolver do tempo, as ciências foram se desvinculando. Então, a física, a química, a biologia se tornaram independentes no seu próprio conhecimento. Se nós formos pensar não apenas aquilo que saiu da filosofia, mas o que permanece na filosofia, associado esse pensamento com a neurociência, será que a neurociência não pode ser vista como uma nova síntese dessa filosofia, desse movimento? Porque você nunca vai fazer a Ana Flávia admitir isso. A gente tinha uma unidade. Isso não é verdade. Você tá maluca, cara? Peraí, volta aqui. Calma, apaga esse último bloco. Não vou apagar. Eu vou terminar o raciocínio. É diferente. A gente tinha a filosofia como um conhecimento de um eixo estruturante. As outras disciplinas foram ganhando independência. Então, isso fez não apenas o que saiu, o que fizeram as coisas saírem da filosofia, mas o que permaneceu e fez com que a filosofia pudesse se tornar filosofia hoje, aceita como ciência.
Quando a gente pega a perspectiva da neurociência, a neurociência é como se ela pudesse falar assim: olha, filosofia, física, química, biologia, todos vocês que ganharam independência, eu preciso reunir esse conjunto de conhecimentos dentro da neurociência. Não, Então, cá, eu tá vejo a longe disso. neurociência não como algo excludente, mas como sendo uma síntese em Não, um nível maior. É como se fosse não. uma nova filosofia. Eu acho Sim, que se existe, não, se existe uma nova, não, mas assim, Mas eu entendo o mas era, pensamento dela. fez isso apenas para dizer, eu um É, dia nós vamos jogarei fingir isso que é na porque Ana você não é o Flávia. amor da vida dela, intelectual, e tá tudo certo. Cá, eu entendo essa necessidade de substituição, mas a gente tem que olhar uma como, e aí a filosofia em si, se tem uma disciplina que poderia vir a substituir a filosofia nessa capacidade de sintetizar tudo, é a física, tá? Em absoluto é a neurociência. A neurociência, ela tá limitada, como todas as outras ciências, como a própria... E a filosofia, eu coloco ela em outro patamar. Assim, é uma discussão eterna, né? A filosofia é a ciência de. Isso me dá arrepio, porque quando a gente fala ciência de, a gente elimina um vetor primordial que é perguntas, né? Então, assim, a filosofia cabe um humilde espaço, e que sempre vai ser humilde e absolutamente vetor de. Que é pergunta, né? Porque o resto vai atrás de resposta. Você vai ser acusada de idolatrar, né? Essa é idolatria total, mas ela deixou aqui. Ainda bem que foi você que falou e não eu, né? nós Mas estamos assim, falando de duas ciências. não, Na perspectiva histórica, não, toda cá. filosofia é uma ciência, mas nem toda ciência é uma filosofia. Então, Mas mas nesse as coisas aspecto, podem. não, a neurociência ela está limitada ao primevo original dela, na qual ela nunca vai escapar, que é o compêndio biológico humano. Então, quando a gente for para questões de, se vier algum dia, relembrando o episódio de transhumanismo, se a sua definição de humano permitir uma ausência de carne, uma ausência do aparato biológico e for puramente apoiado em construtos sejam eles quais forem o construto, aí a neurociência não vai poder mais se chamar neurociência, ela vai ter que se chamar uma outra coisa e vai ter que migrar para um outro, porque ainda hoje, eu acho que durante milênios, enquanto vocês estiverem escavando o cérebro humano, esse aparato biológico que cerca o arcabouço das emoções, ele é primordial, porque senão a neurociência quer se transformar em quê? Em psicologia. E neurociência, psicologia, amiga. São duas vertentes diferentes. O inconsciente, se eu conseguir isolar ele, ou a consciência, se eu conseguir isolar ele do aparato biológico, aí a neurociência vai ter cumprido o seu ciclo, vai se extinguir. E ela vai ser outra coisa. Mas aí eu vou ter que falar Mas só uma quando eu coisinha trago- para a gente provocar aqui, que é o seguinte, Cá, que é o Estamos seguinte. quase acabando, Os galera. mecanismos mentais que o cérebro produziu podem permanecer. Pode, E mas se isso acontecer, vai continuar sendo neurociência. um pedaço dos mecanismos mentais vai ser neurociência. Um pedaço dos mecanismos mentais vai ser, talvez, filosofia. Um pedaço dos mecanismos mentais vai ser estruturado pela física. Porque percepção de pensamento, ela se dá em quê? Em um espaço-tempo. Velocidade e espaço percorrido. Amiga, isso é física. Vocês ainda não conseguiram, vocês estão tentando, mas vocês ainda não conseguiram ocupar o espaço da física. E não vão conseguir. Eu não acho que é uma questão de ocupar espaço. Não, mas não dá para atribuir Eu à acho que é neurociência a colocar- capacidade de sintetizar tudo. Perfeito, pode ser que não, mas o que eu acho é que A emoção na tiete investigação... da Cassi deixou levar. Não, eu acho que o que a gente pode falar para dar, né, um acabamento nessa história é que é uma investigação que está partindo de um outro ponto. Como ela parte de um outro ponto, ela tem uma chance de nos levar a lugares que a gente ainda não chegou. Todas as ciências, Carla, e assim, e tá tudo bem, porque de todas as grandes ciências clássicas, nenhuma delas se esgotou ainda. Mas nenhuma delas está se arvorando na resposta, se arvorando hoje em querer ter uma visão totalizante. Uma visão que sintetize todos os conhecimentos. E isso, cara, é visão totalizante. Isso é uma visão complexa e perigosa, porque a própria premissa mata a sua capacidade de totalizar tudo. Mas a gente vai discutir isso em outro momento. A gente pode fazer um episódio mas do eu Dopamina trouxe só a sobre isso. perspectiva da neurociência ser a síntese da filosofia no sentido de que ela tem uma abordagem transdisciplinar. Ela não faz a discussão no sentido assim, cada um no seu quadrado, cada um na sua casinha. Não, ela dialoga, tipo, é o olhar da neurociência para a filosofia. Acho que o que ela faz é que ela admite. Para contribuir com a neurociência. Mas A neurociência é um caminho de admite, duas ela mãos. admite, ela não fecha a questão,
porque ela não precisa fechar a questão, ela não parte de premissas fechadas. E isso, obviamente, dá uma certa liberdade para essa discussão. Vou recomendar para você, Cá, que está aqui, para você, Cá, que está aqui, para você que está aí, se você se aprofundar nesse tema, além de ver o próximo episódio, leiam Carlo Rovelli. Carlo Rovelli é simplesmente brilhante nesse aspecto, brilhante. E assim, de novo, essa visão totalizadora, essa visão que a gente procura ir para o macro, para o absoluto e para o micro, tem um viés religioso também, tem um viés idólatra também. E tá tudo bem, cá. É o seu ponto fraco, talvez seja o meu. É mais uma visão de Edgar Morin. Mas aí assim, entre eu e você, a diferença é que você admite ou não. Carla, vai lá. Isso é verdade. Nossa. Nunca na Flavina admite. Nunca, jamais. Morro, mas é por isso que o Dopaminas é quente e que você tem que ficar sempre com a gente, porque a gente sempre vai trazer aspectos que são os conflitos. Ó, veja, que é um conflito maior do que você não poder nem definir exatamente qual é o campo de abrangência de cada ciência que a gente traz para cá. Mas como é que ficou o rebaixamento cognitivo das pessoas? A gente só vai lamentar por ele. A gente vai lamentar, sim, ocorre esse rebaixamento cognitivo. Agora, se ele se dá por causas que são controláveis, a gente já consensua aqui que talvez seja um fenômeno incontrolável, mas esse lado incontrolável e esse rebaixamento, sim, cognitivo, que tem a ver com essa ferição, talvez essa necessidade, ele precisa ser domado e disciplinado com pensamento crítico. Uma última pergunta para você, para a gente matar esse episódio. Manda. A idolatria também é uma forma da gente manter a esperança? De que alguém virá para resolver tudo? Com certeza. Quer dizer, se ainda há um mito, se ainda há um ídolo, alguém vem salvar. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Só que, como boa ateia secular, eu vou dizer, gente, a única esperança tá aqui, ó. Entre essas duas que estão aqui, entre vocês que estão aí, seu marido, seu filho, seu candidato, seu etc, etc. É daí onde vai vir a salvação. A construção de sociedade. Ou a danação. Não vai vir de fora. Hoje a gente terminou bem. Oh, linda. Porque eu podia ter comprado aquela briga da neurociência. Podia, mas você quer? A gente sabe o que a gente pode fazer? Mais um dopamina, além de maternidade tóxica. Gente, os limites da neurociência. Ha! Engraçadinho, mas vai ficar só na terceira temporada, porque o próximo já está definido. Karina Grassotti, querida. Ana Flávia maravilhosa. Um beijo para vocês, muito obrigado. Foi incrível ter vocês por aqui. Passa a régua aí, pelo amor de Deus. Sininho, sigam a Carla Tiepo, canal Nada Trivial, Inspire Brains, Dopaminas, etc. Que a mulher tá bombando e eu vou ficar famosa por tabela. E não me sigam, porque eu não sei para que lado que eu tô indo. Você é uma ridícula, meu. Um beijo. Tchau, pessoal. Até o próximo.